já está com mais da metade, né, dos participantes, eu acho que a gente já podemos começar. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinário de hoje, da formação de agente de suporte educacional. Hoje nós temos aí presente o Romar Marvilha de Mello, que vai falar sobre a regulação de documentos aí, normas e procedimentos e regulação de documentos, né? Nós temos aí presentes também a Tiele e a Estela da Gempo, né? Então, sejam todos bem-vindos ao webinário. Romar, fique à vontade, agora é com você, tá bom? Tá certo. Bom dia a todos. Saúdo aí toda essa equipe de novos agentes de suporte que já estão em operação. Então, desejo a eles que tenham uma boa estadia nessa função, né? E que a gente aqui da Gempro, a gente possa contribuir de alguma forma com um pouco o trabalho de vocês. Bom, a nossa gerência, então, é a gerência de normas, procedimentos e regulação escolar. Ela é composta, então, por duas subgerências, né? Então, eu sou o gerente e nós temos ali a Tiele Dalvi, que é a subgerente de escolas extintas e que cuida muito também da parte de regularização de vida escolar. E isso acontece muito nas escolas, talvez vocês não saibam. Acontece muito aqui por conta de ações do passado, né? Então, o Tiele fica mais à frente disso. E a Estela Comete, que é a subgerente de documentação e atos escolares, que é uma outra área que também é muito cara para a gente em termos de escola, que são todos os documentos que a gente gera, né? E os atos escolares que tem que estar constante nos documentos escolares emitidos. Tem todo um regramento disso. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse montante de assuntos que a Gempro trata aí com vocês. Muitas vezes vocês estão tratando, claro, com as superintendências, com o supervisor escolar referência, mas a instância acima é a Gempro, é com eles, são eles que vão, né, tratar com a Gempro situações específicas das escolas, vocês não tratam direto com a Gempro, são as superintendências que lidam com a gente. Mas, eventualmente, a gente pode entrar em contato, vocês também, questões específicas, desde que é alinhado com a superintendência, tá bom? Nós temos alguns produtos e serviços que a Gempro desenvolve junto às SREs e escolas. Nós temos manifestações, que são estudos que nós fazemos, principalmente para regularização de vida escolar. O nome desse documento é Manifestação Escolar, e a gente faz um estudo sobre um determinado tema e dá uma manifestação escrita do que fazer em relação a esse tema. Geralmente é regularização de vida escolar. Mensalmente a gente manda também um relatório de atos, atos escolares, e a gente manda também um RT de atos da escola. Então, esse relatório, muitas vezes a escola não tem os atos completos. Então, a gente tem um relatório, a gente está desenvolvendo um sistema também, de modo que a gente, assim, todo ato, todo documento que a escola tem que normatiza o seu funcionamento, a Gempro, então, vai estar listando nesse relatório. Então, se a sua escola não tem, você pode solicitar a Gempro via regulacão@cedu.es.gov.br, que ela vai mandar para vocês, então, os atos atualizados da sua escola, tá bom? A gente também faz o monitoramento e assessoramento das ações de regulação da supervisão escolar da regional, então, tudo que ela desenvolve junto com vocês aí, em especial da Secretaria Escolar, tem a orientação aqui, o monitoramento da Gempro também, tá certo? Todas as normas que saem da CEDU no campo pedagógico passa pela Gempro. Então,
As portarias que têm impacto no funcionamento pedagógico da escola passam pela Agempro para revisão ou ajuste, ou até nasce aqui na própria Agempro. Então, isso é uma das coisas que essa gerência faz. Nós fazemos autenticação de documentos escolares também. Muitas vezes uma instituição manda para cá e a gente alinha isso com a SRE e com a escola. Quando é algo específico, a escola também faz isso com quem está pedindo. Mas, geralmente, a gente tem colocado isso no site da SEDU, no Conecta Cidadão, de modo que o cidadão pode pedir essa autenticação direto no site da SEDU. É uma nova modalidade que está sendo colocada. E aí, quando você quer só verificar se aquele documento corresponde, por exemplo, às datas de resultados finais, isso vai direto para a superintendência e ela vai verificar isso e falar que está tudo ok. Se o aluno, né, o pai do aluno, quiser um carimbo físico no documento, ele pode pedir pela internet, mas ele vai também na superintendência para ter o carimbo físico, mas a solicitação vai nascer na internet, tá bom? Nós temos aqui registro de segunda via de diplomas. Antigamente, o registro de diplomas era feito aqui na SEDU. Então, nós temos vários livros, depois eu vou mostrar uma foto deles para vocês, onde esses diplomas estão registrados. Então, quando você tem que emitir uma segunda via, que a pessoa vai aí na sua escola, você tem que encaminhar para a Agempro, ele físico, para a gente fazer o registro dele aqui e bater o nosso carimbo. Nós temos também a verificação de microfilme. Tem algumas escolas extintas, né, que precisam, a gente precisa, a superintendência vai ter que emitir algum documento, e muitas vezes ela não tem todo o documento, ou não tem. Então, uma das pesquisas que nós temos aqui é um leitor de microfilme, e a gente tem algumas escolas microfilmadas. Tem aqui e tem no CEJA de Vitória também algumas coisas microfilmadas. Então, a gente tem esse serviço também, que é o único lugar que tem na SEDU leitor de microfilme e microfilme de escolas extintas, não de escolas ativas. A gente também antigamente fazia apostilamento aqui, então a gente faz o registro de segunda via de apostilamento quando uma pessoa que fez o apostilamento aqui na época vem solicitando. Nós fazemos visita escolar junto com a SRE quando a gente solicitado alguma denúncia, alguma coisa que é mais urgente, tem uma amplitude maior, a GEMPO também pode fazer isso junto com a superintendência. Então, são assuntos que a gente desenvolve, tá? Aqui em cima, aqui é uma parte nossa aqui onde tem vários atos, né? Aqui dentro da própria GEMPO tem essa parte física, e a gente tem a digitalização disso tudo. Então, tem muita coisa antiga que só nós temos. Então, a gente tem feito toda uma digitalização disso, de modo que o atendimento às escolas fica mais facilitado, né? Então, a partir de um tempo para cá, a gente não tem mais nada impresso, né? Tudo está no Diário Oficial, ou se não tem, a gente tem também digitalizado vindo do arquivo público. Então, a gente parou de imprimir, mas o que a gente tem está bem organizado e está sendo bem digitalizado para atender bem as nossas escolas, certo? Essa aqui é o exemplo de manifestação que eu falei com vocês, é um relatório que ele é numerado, ele é rastreado, e ele serve de referência para a superintendência orientar a escola, né? E muitas vezes pode ser citado também nas observações de um documento escolar, tendo em vista que alguma ação foi feita, né, e até em relação ao posicionamento de um aluno de uma série para outra, se tem alguma coisa que difere e que precisa de uma rastreabilidade, muitas vezes, para além da ata, de uma ata especial que a gente orienta que a escola, junto com a superintendência, faz, também o número da manifestação também é citado e pode ficar arquivado no prontuário do aluno. Então, isso aqui é uma segurança para
para a superintendência e para a escola, que é assim, eu tive um problema na escola, a superintendência subiu a instância, e eu tenho um documento que é validado, que se foi a melhor decisão, se foi a pior decisão, mas no futuro, daqui a 10 anos, que isso que é o importante, é por que que a escola tomou essa decisão. Omar, eu acho que está falhando o seu áudio. Eu não sei se ele caiu, pessoal. Vamos aguardar. Pessoal, vocês me escutam? Sim? Então, eu não fui eu que caí, não. Foi o Vomar mesmo, né? Vou Oi, aguardar. tá me Sim, ouvindo? agora sim. Teve uma queda de energia, acho que aqui na Ah, é? queda de sinal de internet aqui na Ah, Sedu. tá. Ah, tá. Tem que puxar de novo a apresentação? Sim, vai ter que puxar de novo, aí voltar um pouquinho a sua fala. Tá bom. Tá me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. É. Tá. Onde é que parou aí? Onde caiu? Você estava falando da manifestação dos documentos que tem que, às vezes ficar Tá certo. arquivados, aí posteriormente é isso. Tá certo. Então, assim, essa manifestação, como eu falei, não sei se todos ouviram, ela é importante para a escola e para a superintendência para dar respaldo. Significa que uma instância superior analisou a situação, deu comandos para que seja feito algo que muitas vezes a legislação não está clara, ou algo excepcional, e muitas vezes o número dessa manifestação ou de uma ata que a escola, junto com a superintendência, faz, esse número ou esses números vão constar no documento, no campo de observação, para respaldar o que foi feito. Eu estava falando anteriormente que, assim, nós recebemos aqui situações de 10 anos passados, e você não consegue identificar qual foi a tomada de decisão feita pela direção, pela secretaria escolar da época. Falta documentação, falta ata. Então, assim, o importante é ter essa documentação, ter essa ata, ter muitas vezes a manifestação da GEMPO, escrita no documento, no campo de observação, nessas situações excepcionais. Lembra, eu estou falando de um campo excepcional. O normal é que a gente faça tudo conforme está na legislação. Surgem situações excepcionais e a gente tem que trabalhar ela no campo do excepcional. Então, para isso servem essas manifestações, para não ser apenas um e-mail. Então, a gente parou de dar respostas complexas por e-mail. Então, a gente faz a manifestação, for o caso, assina ela via Docs, encaminha por e-mail também, para a superintendência ter, e ela faz a interface com a escola e a divulgação com a escola. Essa manifestação nunca é para dar para pai de aluno, para ninguém. É um documento interno com a superintendência, disponível para a escola, mas são orientações para o funcionamento da SRE e da escola, não é para entregar para pai de aluno, tá bom? Aqui é o microfilme que eu falei para vocês, é um leitor de microfilme. Aqui a gente tem essas gavetinhas, tem uma série de microfilmes aqui daquelas escolas que eu falei com vocês, escolas distintas. Não tem a ver com vocês, mas é importante vocês saberem que existe um lugar aqui na SEDU que tem esse leitor de microfilmes e esses microfilmes.
Lembrando para vocês que cada SRE tem um acervo de escolas distintas, públicas e privadas. Quando a escola é encerrada, pública ou privada, a superintendência recolhe o acervo, depois que o Conselho Estadual emite uma resolução de encerramento. Esse acervo vai para a SRE e eles que fazem a emissão de documentos para quem solicitar um histórico, né? Aí vai ter uma certidão de histórico, certidão de diploma, não são as mesmas terminologias usuais que a gente tem na escola que está ativa. E nós temos, então, microfilme de algumas escolas, para além do acervo físico. Então, só tem isso aqui na SEDU, aqui na Gempro, tá bom? Aqui são os livros que eu falei para vocês de registro de diploma. Então, nós temos, nós digitalizamos já esses livros, estão quase todos digitalizados, e digitados também, de modo que a gente pode pesquisar o nome do aluno com maior rapidez para atender esse documento que vai vir físico para a gente registrar a segunda via. Então, a gente faz isso com maior rapidez, por quê? Porque a gente vem fazendo essa digitalização, e veja, digitalizar um livro desse demora. Digitalizar e digitar para servir de banco de dados também. Isso facilita a vida da escola e do aluno, por exemplo, que está querendo esse documento. A partir de agora, claro, a gente vai ter um documento que vai ser assinado via Docs. Então, a gente vai ter que ter um fluxo para isso de melhoria da velocidade também dessa ação de registro aqui, que a gente vai ter que lapidar isso melhor. Então, talvez não venha mais o documento físico para carimbar, talvez a gente tenha que ver um dispositivo para registrar isso aí no próprio campo da Docs. Isso não está previsto ainda, mas a gente tem que lapidar isso melhor, porque é um campo de ação que a gente faz. Não ocorre com frequência, mas ocorre. Então, a gente tem que amarrar essa situação. Bom, dentro dos itens, eu fiz uma explanação geral da Gempro para vocês, né? O que a Gempro trabalha, para vocês entenderem, né? E eu vou trabalhar aqui esses 6 itens aqui, em conjunto com a subgerente Tiele e Estela, que eu acho que é importante a gente pontuar para vocês, porque está no escopo de atuação de vocês na secretaria escolar, né? Então, acho que a gente vai contribuir nesse aspecto da reflexão de vocês. No campo da vida legal de estabelecimento de ensino, veja, uma escola ela é criada, né, geralmente por portaria, mas ela pode ser criada por lei, já foi criada por decreto também, mas hoje em dia ela é criada via portaria, e quando ela tem um cunho de nome de alguma autoridade, muitas vezes também ela é criada por lei, né? Então, quando você coloca um nome de uma escola, de um ex-governador, de alguma coisa que tem uma certa importância, que foi do Gerson Camata, que foi assassinado, e ele virou nome de escola, quer dizer, isso aconteceu via lei. Então, a gente precisa ter a legalização dessa escola. Muitas vezes, isso tem que estar no radar de vocês, uma escola ela é bem antiga, né? Então, muitas vezes você não vai encontrar o ato de criação dela bonitinho. Eu tenho uma portaria que criou a escola, eu tenho uma lei que criou a escola, e muitas vezes a gente não consegue encontrar. A gente se deparou agora com uma escola do campo que você não encontra o ato de criação dela. Então, a gente vai ter que, de alguma forma, regularizar isso. Por quê? Porque para você credenciar uma escola junto ao conselho, né? A gente chama de aprovação para credenciamento, você precisa ter o ato de criação da escola. Além disso, esse ato ele consta nos documentos escolares. Então, veja, tem que estar atento se a sua escola tem ato de criação. Se é uma escola mais recente, evidentemente que vai ter,
Mas se ela é bem antiga, eu acho que a primeira reflexão que você tem que fazer, junto com seus colegas aí que estão há mais tempo, é: eu tenho os atos completos da minha escola? Porque isso é importante. Os documentos estão sendo emitidos com os atos corretos, né? Então, eu tenho, depois que eu criei a escola, eu vou pedir o credenciamento junto ao conselho. Então, tem um processo que é feito, a escola faz, manda para a superintendência analisa, vai fazer uma verificação em loco, depois está tudo certinho, manda para o conselho. É claro que para eu criar uma escola, também eu tenho que criar um curso, uma etapa, uma modalidade, né? Geralmente a gente está falando de curso, mas o correto é que eu tenho as etapas e as modalidades. A etapa, então, é fundamental e médio, né? São as duas etapas da educação básica que a gente oferece. E eu tenho as modalidades, eu tenho a EJA, eu tenho a educação profissional, eu tenho combinado EJA com a educação profissional, né? Então, eu tenho essas modalidades e etapas. Quando eu estou falando de um curso técnico, ele é uma modalidade, né? Então, quando eu vou pedir o credenciamento, claro que essa etapa que eu estou ofertando, fundamental e médio, ou um curso técnico, ele tem que ter uma portaria de criação. Então, se não tem, você está ofertando esse curso e não tem portaria, você tem que alertar o seu diretor. Olha, diretor, a gente começou a ofertar, o pessoal está no SES, a gente está faltando a portaria. Então, nós deparamos muitas vezes, principalmente em decisões extemporâneas, da escola começar a ofertar ensino médio, ensino fundamental, e não tem a portaria. A gente tem que ir lá e regularizar. Isso é um movimento de planejamento que começa com a escola, superintendência, a unidade central junto à área, né? Por exemplo, você está falando de ensino médio, junto ao ensino médio, e a GEPLAN, que é a gerência de planejamento. Então, esse entrelaçamento entre áreas tem que ser feito com antecedência. E, às vezes, nós nos deparamos com situações onde a oferta começa sem ter o ato de criação. E aí você está ofertando, ninguém se atentou a isso, não operaram aqui junto à Gempro, e tem portaria, a gente tem uma portaria que chama 083, que ela normatiza esse fluxo para a criação de escola e de cursos, etapas e modalidades. Então, veja, é preciso vocês ficarem atentos, porque não admitir o documento tem que ter o ato. E a gente está se deparando muitas vezes com várias escolas que chega uma hora, passou um ano, não tem o ato disso aí. A superintendência não estava junto, o supervisor, a referência não ficou atenta, a escola também não. Só vai ficar atento na hora que tem que emitir o documento. Meu Deus, não tem um ato de criação da escola, como é que eu emito o documento? E o aluno está precisando, né, muitas vezes, para terminar o ensino médio, ele quer avançar numa faculdade e a gente está travando. Aí chega o Ministério Público, chega um juiz, e a gente tem que fazer coisas por falta de planejamento. Então, um ponto de atenção de vocês começou a ofertar qualquer modalidade, etapa, curso, vocês verificarem se tem o ato de criação dela. E nós temos o hábito de criar uma portaria com um anexo com vários cursos, de modo que a gente não fique fazendo uma portaria para cada curso, etapa, modalidade criada. Você cria para várias escolas de várias superintendências. E vai estar tudo naquele anexo ali. É bom que você concentra. Então, veja, você tem que ficar atento a isso aí. Depois que você tem esses atos, né, você criou, você começou a ofertar, você tem que mandar, então, para o conselho. A 377, a resolução de 2014, é a nossa norma geral da educação aqui no estado. É como se fosse a nossa LDB capixaba. Então, é nela que vocês têm que ler também e verificar, né, como que as coisas procedem. Mas, de certa forma, eu criei um curso, criei uma etapa, criei a escola, agora vou ter que aprovar o curso, vou ter que fazer uma aprovação para credenciamento da escola. Se a escola já é credenciada, então a renovação de credenciamento. Se o curso já é aprovado, é uma renovação de aprovação. E veja, um detalhe, não sei se está no radar de vocês,
Mas veja, um curso técnico tem um tempo, né? Ele tem geralmente 3 anos de duração. Então, a resolução que vai aprovar o curso vai falar, tem duração de 3 anos. Se depois de 3 anos eu não pedir a renovação da aprovação, ele se extingue naturalmente. Agora, se eu paro de ofertar um ensino fundamental, um médio, ele não tem tempo de duração. Enquanto ele estiver ofertando, o ato está valendo. Agora, se a escola, em conjunto com a SEDU, com a SRE, entende que eu não vou mais ofertar EJA, eu tenho que fazer o processo de encerramento do curso de EJA, né? Dessa etapa chamada EJA, né? Então, se eu não oferto mais ensino médio, eu tenho que fazer encerramento do ensino médio. No que está posto hoje no regulamento, se eu paro de ofertar a etapa, né, ou modalidade, eu tenho que fazer um processo de encerramento. Talvez no futuro isso acabe e a escola possa fazer ofertas intermitentes sem encerrar o ato, mas o que está posto hoje é isso. O que acontece, então, para o radar de vocês é que, de repente, a escola parou de ofertar o curso durante 5 anos, né? Vamos falar de curso não, que vocês levam muito para o curso técnico, ele tem prazo de validade. Mas parou de ofertar o ensino médio, ou a EJA, e aí, depois de 5 anos, começa a ofertar de novo. Deveria ter sido encerrado, porque não teve ato de aprovação, de renovação de aprovação, a coisa ficou parada ali, a escola não fez nada. Porque se ela tivesse funcionando, ela teria que necessariamente pedir a renovação de aprovação no ciclo avaliativo, que geralmente são de 5 anos agora, pela 377. Anteriormente, pela 1286 de 2006, era em torno de 10 anos. Então, a gente tem um ciclo aí avaliativo que tem que estar no nosso radar, tá bom? Então, aí no slide, tem links que vocês tendo acesso ao documento que a gente está apresentando, vocês clicando no documento, vocês vão ter acesso a exemplos disso aí. A gente colocou isso aí só como exemplo, para você ver como é que é a estrutura de uma portaria de criação, de uma resolução que aprova um curso. Então, é importante vocês terem isso no radar de vocês, para depois, se quiserem estudar mais, ter um exemplo claro nesse documento que a gente está mostrando aqui para vocês, né? Aí tem alguns outros que tem que ficar no radar de vocês, que é a mudança de endereço, né? Isso não acontece muito na rede estadual, mas veja, agora a gente está se deparando com uma escola que, por conta de uma reforma ou uma reconstrução, ela está mudando para outro endereço. Eu tenho que fazer a mudança de endereço junto ao Conselho Estadual. E muitas vezes alguns supervisores, ou supervisor de referência, ou a própria superintendência, a própria escola, está ficando alheia a isso e não entendendo o rito disso aí. Tem que comunicar, porque para o conselho, a escola foi credenciada naquele endereço. O curso, a etapa, a modalidade foi aprovada naquele endereço. Então, você tem que fazer o rito que a 377 pede na hora que você muda, mesmo que seja provisório. Mas, veja, para a gente tem uma escola Aristóteles Barbosa Leão na Serra, lá em Laranjeiras, que está há muitos anos num sistema de reconstrução. E a escola funciona ali em Carapina, naquele antigo prédio de uma faculdade. Então, veja, tem que fazer a oficialização. Depois, quando lá estiver pronto, aí você muda para lá. Aí faz a oficialização, faz com planejamento, né, para a coisa ficar correta. A gente tem a mudança de denominação também. Muitas vezes uma escola muda de nome e a gente tem que fazer isso, oficializar aqui também via portaria e também junto ao conselho. O encerramento, como eu falei com vocês, que pode ser de curso ou de escola. Então, se a escola vai encerrar, tem todo um rito, porque esse acervo vai ser recolhido para a superintendência e a superintendência que vai emitir documento a partir desse momento que vai ter uma resolução de encerramento, tá certo?
E aí tem alguns pontos de atenção aqui, o que a gente está chamando de ajustamento pedagógico, que tem a ver com vocês. E faz uma interface com o SEGES, com a gerência de estatística aqui da SEDU. Por quê? Nós temos a portaria de chamada pública. Não sei se todos já leram, mas lá nós temos ritos, né? Nós temos a portaria 168R, que fala sobre avaliação, recuperação e ajustamento pedagógico. Essas duas portarias juntas fazem interface com esses 3 itens aí que eu estou falando com vocês, que eu queria que vocês ficassem bastante atentos. São ações pedagógicas, mas que têm interface com o registro documental e com o SEGES, que então, de alguma forma, está alinhado com vocês. Então, se eu chego, e isso tem que estar muito claro para vocês, se eu chego numa escola, eu sou pai de um aluno responsável, e eu não tenho nenhum documento, né, eu não tenho nenhum documento que comprove a escolarização desse aluno. Eu só sei a idade dele, porque eu vou ter um documento de identidade ou de nascimento. Isso me dá uma pista do posicionamento que ele deveria estar, né? E aí a classificação eu aplicar, primeiro entrevistar, verificar e aplicar testes em cima dos componentes curriculares da base nacional comum, onde ele vai fazer prova sistematizada desses componentes. Em passando naquilo ali, eu posso posicionar ele, então, na série ou ano que ele tem capacidade para estar, certo? Então, mas por que eu fiz isso logo no início? É porque não chegou nenhum documento, não tem nada, e eu não posso, se eu não tenho como adquirir esse documento, eu tenho que fazer um movimento para posicionar esse aluno na escola. Quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso é a equipe pedagógica, junto com os professores, pedagogo, coordenador pedagógico, mas o registro disso, toda a inserção no sistema é com vocês. Então, vocês têm que ficar atento a esse movimento que eu vou chamar de input e output. O que é input? Quando o pai chega para fazer a matrícula, né? Ele chega com a documentação ou com a falta de documentação. Mas tem um momento também o seguinte, eu cheguei e tem só uma declaração. Essa declaração ela é uma declaração que alguma instituição emitiu até que ela pudesse fazer o histórico escolar. E nós já nos deparamos aqui muitas vezes com declarações que ou tem RPP, o que chama, que seria a dependência, né, de uma disciplina, porque em alguns municípios ou algumas escolas fora do estado, esse regime de progressão parcial, ou seja, você progride para uma série ou ano posterior devendo algumas disciplinas. Importante frisar que o nosso regimento não tem isso. Nós não temos RPP na rede estadual. Então, se um aluno chega de fora com isso, vocês têm que olhar o documento, as observações, porque se ele tiver RPP em uma disciplina, ele vai ser matriculado na série onde está devendo. Infelizmente, é isso. Então, se ele concluiu o 8º ano, mas está devendo 2 disciplinas, ele vai ser matriculado no 8º ano aqui na rede estadual. Certo? Então, esse é um ponto de atenção para olhar o histórico ou uma declaração, porque às vezes a declaração ela vem com uma situação de aprovado e só quando chega o histórico é que você verifica que tinha esse RPP. Então, você faz a matrícula numa lógica de que ele está apto a cursar a série posterior que ele concluiu, só que quando chega o histórico, você vê que ele tem RPP. Então, ele não poderia estar ele teria que estar no 8º ano se ele tem RPP no 8º ano. E isso não estava na declaração.
E a grande massa de problemas que surgem são nesse aspecto. Chega uma declaração falando que ele está apto a cursar o 9º ano, chega um histórico do 8º ano, onde ele está devendo 2 disciplinas. Então, para a gente, ele está reprovado, ele teria que cursar o 8º ano. E aí vai dar a regularização de vida escolar, a gente vai ter que lidar com isso, ver, analisar e reposicionar esse aluno. Agora, isso tem que ser feito rápido, porque se demora, o aluno já está lá no final do ano, como é que você faz isso? Então, vocês têm que cobrar, e tem rito na portaria de chamada pública, para cobrar esse documento, essa declaração. Se essa declaração chegou, você dá um prazo para o pai conseguir o histórico. Só que depois de um tempo, a escola esquece. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso, vocês têm que ter uma planilha dos pais que devem histórico, colocar no painel de vocês lá para cobrar. Entendeu? Tem que cobrar isso aí. E, não estou conseguindo pegar na escola, lá na Bahia. Então, gente, pede ajuda à superintendência, manda e-mail institucional para a escola de origem. Vamos ajudar também esses pais, que muitas vezes eles não têm como conseguir isso. Então, você já pode falar assim, o senhor consegue isso fácil, o senhor precisa de alguma ajuda da nossa escola para solicitar oficialmente a escola do senhor. Tem que ter essa proatividade, porque assim, o princípio do 80-20, da regra 80-20, é que 20% dos nossos esforços resultam 80%, né, dos nossos resultados. Né? Mas assim, se eu acolho esse pai e tento ajudar a conseguir esse histórico, consequentemente, eu vou ter menos problema lá na frente. E o que a gente não quer é ter problema, porque se existe um problema entre documentação de matrícula e documentação posterior, eu vou ter problema de juiz, eu vou ter problema de Ministério Público, acionando a SEDU, acionando o diretor escolar, os agentes de suporte, quem tiver envolvido. Então, quanto mais a gente ajudar os pais a conseguirem esse documento, melhor para a gente. Tá certo? Bom, a classificação é isso e está tudo focado no documento. A gente tem que fazer um esforço para ter esse histórico escolar desse aluno. Para a gente posicionar ele na série o ano correto, e também em menos de 30 dias, se for o caso. Tá? Porque em 30 dias dá para a gente fazer alguns ajustes. Vai passando o tempo, fica difícil você reajustar o aluno. E às vezes o aluno está cursando uma coisa que não deveria cursar. O que é a reclassificação? Bom, eu chego aqui, eu tenho na rede estadual, o aluno, ele vai fazendo, e a 168 prevê isso, ele tem a recuperação paralela, certo? Ele é feito ao longo do ano. Se o aluno tirou, metade da turma tirou abaixo da pontuação prevista para aquela prova, o professor tem que repetir a prova. Mas a recuperação paralela, ela é feita mais com foco em conteúdo. O professor pode mudar a nota se ele quiser, a partir do momento que aplicou de novo um outro instrumento? Pode sim, inclusive o Sérgio está aberto para isso. Então, a recuperação paralela é uma forma de recuperar esse aluno. Eu tenho a recuperação trimestral, né? Eu tenho no primeiro e segundo trimestre, depois eu tenho uma recuperação final, certo? E, no meio disso, a partir do segundo trimestre, eu tenho os estudos especiais de recuperação, os que a gente chama de ER. Eu já vou dando alguns roteiros de estudo para esses meninos que estão com a nota que já estão meio assim, sinalizando que eles precisam melhorar. E aí eles vão fazendo esses roteiros, chegam na recuperação final, não alcançam, ele pode fazer o ER em até 3 disciplinas, que é uma prova, né, que vai ajudar ele a poder reverter essas notas. Mas imagine que ele não passou no ER também. Então, nós temos hoje, na 168 alterada, e também numa resolução específica do Conselho, que a gente pode fazer reclassificação
desse aluno que ficou reprovado em até 3 disciplinas. Então, ele não passou, teve o ER de chance em até 3 disciplinas, ficou retido. No início do ano subsequente, né, fevereiro e março, tem um período lá que vai estar previsto no calendário, na portaria de calendário escolar, ele vai poder fazer a reclassificação em até 3 componentes curriculares. E se passar, ele, então, fica para uma nova série, ou ano, né? Dependendo se é fundamental ou médio. Se não passar, continua no que ele iniciou o ano, porque ele vai iniciar o ano reprovado e, por volta lá de meio de fevereiro para março, ele vai poder fazer uma prova de reclassificação. É isso que é a reclassificação no nosso contexto aqui. Não é pegar um aluno que veio reprovado de uma escola privada ou de outra escola e falar assim, vou aplicar a prova para ele e vou reclassificar. Então, tem um entendimento errôneo disso. Então, na nossa rede, isso não é passível de fazer. E eu já vi situações que são complicadas. O rapaz ficou reprovado no IFES. Ele chegou na nossa rede, eu vou aplicar a reclassificação nele. O que é? Aplicar a prova para ele, para que ele pudesse ir para outra série. Isso não pode, isso não está previsto na nossa legislação. A reclassificação nossa está focada nesse aspecto, certo? Então, qualquer outro aspecto é um desvio do que está previsto na portaria 168R. E um ponto interessante para vocês de analisar que eu tenho camadas, eu tenho níveis, eu tenho a LDB, eu tenho a 377 e eu tenho a 168. A 168 é o operacional da nossa rede. A 377 é uma normativa geral para o sistema do Espírito Santo, que é privada, pública, estadual e municipal, que é jurisdicionada ao Conselho. E a LDB são para todos os estados, então é mais geral ainda. Então, o específico nosso, o estricto, é a portaria 168. É lá que você tem que ver qual é o procedimento fino para a rede estadual. Então, não adianta ficar apegado a 377 sem ler o procedimento fino e estricto que é para a rede estadual. É na 168 que você tem que seguir. Tá? E aí a gente tem o avanço. O avanço não é para posicionar aluno que está em defasagem idade-série. É o contrário. O avanço é para o aluno que tem uma capacidade acima do que está previsto, é detectado pelo pai, ou pela mãe, ou pelos professores, e aí você vai fazer todo um processo de verificação dessa capacidade, né, no início do ano letivo, no primeiro trimestre, de modo que eu possa posicioná-lo mais à frente. Então, esse é o avanço. É uma forma de um reposicionamento para um aluno que tem uma capacidade acima, não quem tem defasagem, né, distorção em idade séria. E um ponto de atenção na distorção em idade séria, a gente tem um programa Sucesso Escolar que é para isso. Então, eu posso, nesse programa que é focado no fundamental, avançar alguns anos dentro de um estudo especializado, com matrizes específicas, e aí eu utilizo o dispositivo de reclassificação para que esse aluno, então, seja posicionado num ano à frente ou 2 anos à frente, dependendo da capacidade que ele vai adquirir e demonstrar nessa modelagem que é feita no programa Sucesso Escolar. Então, é um ponto que eu uso o processo de reclassificação numa normativa específica, tá certo? Então, recapitulando, eu tenho reclassificação, muito focado na entrada, eu tenho a reclassificação no programa Sucesso Escolar e para o aluno que ficou retido em até 3, que é feito no ano subsequente, e eu tenho avanço para o aluno que está apresentando um potencial acima
do esperado. E aí eu vou fazer um avanço nele, ou seja, eu vou verificar se realmente ele tem essas capacidades, de modo a eu posicioná-lo mais à frente, tá bom? E aí, assim, um ponto importante aqui, eu vou passar daqui a pouco para a Tiele, ela vai falar do guia de documentos escolares, que já está nas escolas, já tem uma portaria específica, começou no início do ano, e a gente está fazendo microajustes e editorando uma formatação mais profissional aqui na comunicação, e pegando também pontos que foram colocados pelas escolas, pelas SRE, de modo a ajustar finamente. O que tem que estar claro para vocês é que, assim, toda mudança de paradigma, ela demora um tempo para ser assentada, e até para ser ajustada e ficar, digamos assim, redonda, rodando bem. E quem vai ajudar a rodar isso melhor, evidentemente, são vocês, operadores da ponta. Feedback é importantíssimo nisso aí, tá? Então, assim, tem que estar muito atento a esse guia, porque, assim, o ponto-chave é que ele é assinado via Docs. Eu não vou ter mais assinatura de documento escolar em papel. Só se tiver uma falta de energia, alguma outra coisa, algum lugar que não tenha, mas, assim, fora isso, é isso. E um ponto de atenção para vocês, que eu quero colocar, é o prontuário do aluno. O prontuário do aluno, voltando lá no input, né, quando o pai chega, é lá que tem que ter toda a documentação desse estudante. Tem que ter tudo dele lá. E vocês têm que auditar ele periodicamente. A gente mandou já uma normativa via circuito de gestão, para que vocês façam trimestralmente a auditoria dos prontuários. É nessa auditoria que a gente detecta com antecedência, né, problemas. O ruim para a gente é decretar um problema na hora que o aluno está pedindo um histórico, um diploma, um certificado, quando ele terminou a terceira série do ensino médio. Ou quando ele está mudando de escola ou saindo do estado. E aí a gente tem que fazer isso com... Aí você detecta que tem um problema lá da escola anterior dele, do terceiro ano do fundamental. E aí é um problema sério. Por isso que a auditoria é importante. A auditoria do prontuário do aluno deve ser constante. E feito de forma trimestral, não fica tão pesado para a escola. Claro, eu tenho escolas muito grandes, né? Tem acervo muito grande, isso implica que eu tenho que ter uma organização maior, tá certo? Mas isso é importantíssimo. Vou passar para a Tiele para ela falar um pouco da concepção do guia, para vocês poderem ter uma noção do que já foi feito, o que nós já estamos fazendo. Pode, com você, Tiele. Está sem som, Tiele. Não estão me ouvindo? Agora estou. Porque estava... Bom dia, gente, novamente. Queria dar as boas-vindas para vocês nessa nova função, né? Função essa tão importante para o funcionamento da escola e para a rede estadual. Como o Voma falou, existem alguns documentos, algumas portarias que são interessantíssimos, né? Que vocês tenham domínio, porque são ações que perpassam pela rotina de vocês dentro da secretaria. Mas eu diria que esse guia de documentos escolares, ele vai influenciar diretamente na rotina de vocês, porque não trata sobre questões pontuais, e sim questões rotineiras, de emissão de documento, de solicitação de documento, de registro de documento escolar, né? E aí, quando a gente fala de documento escolar, na perspectiva do guia, ele trata sobre declarações, histórico escolar, certificados e diplomas. Então, são documentos importantíssimos que traz o extrato da escolaridade do aluno. Então, são documentos que vão trazer o histórico dele, né, naquela escola, e
provavelmente ele vai levar aquilo para uma outra instituição. E ele tem que levar consigo toda a história dele, da trajetória escolar. Então, é um documento importantíssimo, todos eles, né? Como o Vomar falou, esse ano a gente trouxe uma nova perspectiva desses documentos. Antes, a rede estadual utilizava modelos de documento instituído por uma CI, que era a CI 42, só que ela era lá de 2016, e ela vem sendo usada, né, pelas escolas da rede estadual desde 2016, porém, chegou um momento que ficou complicado fazer as adaptações daquele modelo, porque a gente tinha muitas ofertas novas, né? Veio o novo ensino médio, veio a EJA integrada à educação profissional, então começou a ter algumas adaptações complexas de serem realizadas nos documentos já antigos, né, de 2016. E aí, ano passado, a GEMPRO, junto na época, né, assessoria de gestão, a gente fez encontros nas SREs e coletamos informações sobre regulação, no geral, e muito no sentido de construção de novos documentos escolares. Então, com essa devolutiva das SREs, né, nós criamos o Guia de Documentos Escolares, que é um documento, é um guia mesmo, né, um documento que traz instruções de como deve ser preenchido um documento escolar. Como o Vomar comentou, a gente divulgou ele logo após a publicação da portaria, então hoje a gente tem uma portaria que institui esse guia, né, não é mais uma CI, um comunicado interno, então legalmente falando ele tem uma força maior, né, de normativa, ele está instituído em uma portaria, e esse guia de documentos escolares, a gente divulgou ele logo após a portaria, e após a leitura das escolas e das SREs, nós recebemos sugestões de ajuste, devolutivas, né, do que poderia melhorar aqui e ali. Então, nós fizemos alguns ajustes, tá, com o pessoal da comunicação agora, para fazer um trabalho gráfico mais, né, profissional. E em breve, acredito que muito em breve, nós vamos fazer uma nova divulgação desse documento. Mas, por hora, o link que já está presente nessa apresentação, né, no chat, vocês podem baixar esse documento e vocês vão ter acesso a esse material. Ele não está 100% atualizado, mas ele já é um norteador que pode ir adiantando os estudos de vocês. Mas logo em breve, nós vamos trazer um documento atualizado. E esse documento, como que ele funciona, né? Ele traz algumas inovações, que é a digitalização, a emissão desse documento por meio digital. Anteriormente, a gente fazia esse documento todo de forma manual, assinava de forma manual, tinha que entregar isso de forma presencial na secretaria escolar, e isso acabava atrasando um pouco, trazendo possibilidades de falsificação de documento. Para emitir uma segunda via era muito mais complexo, né, porque você tinha que pegar no documento físico todo o histórico do aluno, toda a trajetória para emitir um novo documento. E aí a grande inovação desse guia de documentos escolares, que tanto a solicitação, ela poderá ser feita de forma online, quanto a disponibilização desse documento, tá? Hoje a gente utiliza como meio principal para essa tramitação o eDocs, né? Eu não sei se todos vocês já estão familiarizados com o eDocs, mas é um sistema que provavelmente logo, logo vocês estarão craques nele. É um documento que a gente vai utilizar como um grande repositório desses documentos, que a gente possa acessar ele de forma simples pelo número de registro, tá? Então, esse documento, ele vai ser emitido, ele vai ser escriturado através dos modelos disponíveis nesse guia. Então, hoje a gente tem 8 modelos de histórico escolar, 3 modelos de certificado, acho que 4 modelos de diploma, que esses modelos estão de forma editáveis, disponibilizados para a escola. Vocês vão pegar, né, buscar do SEDES os dados desse aluno e escriturar esse documento, salvar em PDF e fazer o upload lá no eDocs. Por que fazer o upload? Porque a assinatura vai ser de forma eletrônica, então o diretor escolar vai assinar esse documento juntamente com vocês, ou as escolas que tiver o CASP também o CASP.
Tá? E quais são os documentos, como eu já tinha falado? São as declarações, né, que são trazidas nesse documento. Hoje o SES emite 3 tipos de declaração, que é a declaração de transferência, declaração de escolaridade e declaração de conclusão. Os históricos escolares, os certificados, né, de conclusão de ensino médio ou de um curso de qualificação profissional, e os diplomas, que são o documento final de quem conclui um curso técnico, tá? Vamos falar um pouquinho da solicitação desses documentos escolares. Como será feita essa solicitação? Hoje, a gente tem 3 formas de fazer essa solicitação desse documento. Ou presencialmente, como já é feito na Secretaria Escolar, né, no balcão da Secretaria Escolar, ou via Conecta Cidadão, que é um site de serviços que o Estado promove, né, serviços para o cidadão, e lá tem, no link de educação, na aba de educação, vai ter lá solicitação de documento escolar, né, da rede estadual, e o EDOCS. A gente sabe que para o cidadão ainda é um pouco complexo a utilização do EDOCS, não é um sistema tão simples para um cidadão utilizar, então é por isso que pelo Conecta Cidadão vai ser uma forma mais fácil, vai ser um formulário simples que eles enviam e isso chega direto na caixa do EDOCS da escola, tá? Então vai ser uma forma simples de fazer isso. E aí, feito essa solicitação formal via requerimento, a escola vai escriturar esse documento, né, com os dados desse aluno, vai emitir esse documento, assinar via Docs e retornar para o requerente, tá? Via Docs. Ou via e-mail também, se for do interesse do requerente. Desculpa, só colocar aqui que eu perdi. Ok. E esse guia, além dessa inovação de ser digitalizado, ele traz alguns regramentos de rotina mesmo. Por exemplo, antigamente, antes do guia, eu falo antigamente, anterior ao guia, esse documento, ele era escriturado, emitido, quando o aluno solicitava, quando o responsável solicitava. Isso traz um atraso, gera um atraso, às vezes o documento é escriturado de forma errada, ele tem que retornar. Então, o guia institui hoje, né, que até 15 de janeiro para os cursos anuais, ou 15 de agosto para os cursos semestrais, no caso EJA, ou Educação Profissional, esses documentos dos alunos concluintes, né, lá da 3ª série, esses alunos concluintes, já seja emitido o documento desse aluno, mesmo sem a solicitação formal. Então, esse documento ele já vai ser emitido, já vai ser arquivado, e assim que esses alunos vierem requerer esse documento, já ser disponibilizado para ele de uma forma muito mais simples, muito mais célere, né, muito mais rápida. Como agora esses registros, né, esse documento vai ser assinado de forma eletrônica, o EDOCS hoje ele dá um número de rastreio, né, um número de registro. Tá? E como o EDOCS hoje vai ser um repositório desses documentos, para acessar esse documento vai ser muito mais simples quando a gente tem esse número de registro. Então, hoje, até a forma de registro de emissão desses documentos, o guia fala que ele tem que ser organizado numa planilha, tá? A escola vai ter sua planilha, que vai ter lá a data de solicitação, o nome do requerente, o nome do aluno, o CPF do aluno, que tipo de documento que ele requereu, quando que esse documento foi emitido e o número de registro do EDOCS. Essa planilha ela vai ser compartilhada com o supervisor referência, né? Porque o supervisor referência ele está lá para dar esse suporte para fazer esse monitoramento desses documentos que estão sendo emitidos, tá? Então essa planilha ela vai ser compartilhada com o supervisor referência, até para que ele veja se a escola está emitindo isso de forma correta, ou se está tendo algum probleminha aqui, algum ajuste a ser feito ali, tá? E calma aí que depois a gente olha aqui o chat, tá, gente? Depois a gente responde as dúvidas que chegarem aqui. E aí, como esse documento ele vai estar dentro do EDOCS, para fazer uma autenticação, é muito mais facilitado também, tá? A gente sabe que existem casos de falsificação ou tentativas de falsificação de documentos escolares, né, com os nossos modelos, e uma forma de minimizar ou talvez erradicar essa falsificação é
colocar esse documento via eDocs, colocar esse documento com uma autenticação, com um número de registro. Porque, por exemplo, se você recebe um documento escolar, que ele está assinado via Docs, você vai olhar lá o número de registro, vai jogar isso lá no eDocs e vai ver se você tem acesso àquele documento ali. Caso você não consiga fazer isso, você pode pedir, pedir ajuda da SRE ou até da escola, se for da rede estadual mesmo, né, até a própria escola que emitiu esse documento. Então, a autenticação desse documento, ela fica muito mais facilitada, tudo bem? Nesse documento, gente, e aí eu quero chamar a atenção aqui, ele é um documento robusto, ele é um documento complexo pela quantidade de informação, mas ele tem uma linguagem simples, complexo que eu falo pela quantidade de informação e informações que vão, de fato, impactar na rotina da secretaria escolar, mas ele tem uma linguagem simples, e assim, leiam ele de forma sem pressa, porque lá ele vai orientar muito a forma de emissão desse documento, de escrituração desse documento. Então, desde a fundamentação legal que vocês terão que utilizar nesse documento, as observações que tem que constar nesse documento, se um componente curricular ele não tem aproveitamento por nota, e sim por conceito, isso tem que estar lá na observação. Se esse aluno fez um ajustamento pedagógico, como o Vomar tinha falado, ele passou por um processo de reclassificação, essa informação ela tem que no campo de observação do documento. Então, esse guia de documentos escolares, ele traz os documentos, né, as imagens dos documentos escolares, e cada imagem dicas de preenchimento. Então, você vai pegar um histórico escolar, no primeiro campo do histórico escolar, tem lá, dados da unidade escolar. Aí vai ter as orientações de preenchimento daquele campo. Então, o nome da escola, o ato de criação dessa escola, o ato de credenciamento daquela escola, e da mesma forma vai ter os dados do curso, vai ter os dados do aluno. Então, é importantíssimo que vocês tenham o domínio total desse documento para evitar ou erradicar problemas na emissão de documentos, tá? Claro que se vocês tiverem dúvida, é um documento que pode gerar dúvida, não o documento, né, mas a ação em si de produzir um documento escolar é uma ação complexa, então você tem um supervisor referência da SRE para ajudar vocês, e caso essas dúvidas não sejam sanadas, vocês podem pedir, né, para o diretor entrar em contato com a SRE entra em contato com a gente, para a gente auxiliar nessas dúvidas, tudo bem? Vomar, pode passar a próxima slide. Tudo bem. Que a gente vai intercalando aqui. Eu vou só voltar aqui, Tchelle, na questão do prontuário do aluno. Eu comecei a falar antes. Acho que é importante eu voltar aqui, porque nós temos hoje um ponto central no prontuário do aluno, como eu já falei, é o que gera problema para a gente, né? Então, assim, nós temos hoje na rede a equipe de supervisão, ela tinha um viés muito de regulação apenas. Hoje o supervisor escolar, ele é referência da escola estadual ou atua como referência em escolas privadas ou municipais. Então, eu tenho uma divisão da equipe. Anteriormente, cada superintendência podia fazer o seu formato. Então, veja, nós temos elementos de verificação que hoje estão inseridos no circuito de gestão escolar para as escolas que têm, né? E o que é? Você tem todo um processo que a escola vai fazer o seu automonitoramento, né, de auditar esses prontuários, de auditar os atos escolares, ou seja, da escola, da secretaria escolar, no lugar que tem CASP, no lugar que não tem CASP, mas capitaneado pelo diretor, é fazer um olhar fino para a secretaria escolar, não só de forma reativa, mas de forma proativa. Como isso? Então, eu não vou ficar esperando um supervisor escolar me auditar. Eu mesmo vou me auditar trimestralmente. E olhando principalmente para o prontuário do aluno, que é o lugar que mais gera problemas jurídicos para a escola. Então, vocês têm que ficar bastante atentos a isso.
Nós colocamos uma IT exemplo, CID 1, que ela é de 2015, ela está em vigor, mas a gente já, assim, que tem parâmetros de verificação, ela tem que ser atualizada, mas, assim, o foco de automonitoramento para as escolas que estão no circuito já foi passado para essas escolas. Então, é um processo também de mudança de paradigma. Então, eu queria, assim, que vocês olhassem essa mudança como algo que pode ser um grande serviço que antevém problemas e nos tira de problemas. Pode parecer que é mais trabalho, mas a longo prazo são trabalhos mais rotineiros e faz com que a gente não tenha o grande trabalho de ser acionado pela justiça, porque nós erramos na secretaria. E quando a gente fala de nós, a gente fala de todo mundo, desde a pessoa que está aí até aqui a cúpula da CEDU. Então, nós temos que fazer todo um processo de auditoria interna. Então, essa instrução técnica que está aqui no link, ela é o que a supervisão usava, mas tem muitas coisas para ficar no radar de vocês. E hoje a gente tem um instrumento novo que foi dado para as escolas, né, para ela se automonitorar em conjunto com o supervisor escolar. Ele também vai ajudar nesse processo, mas a escola tem que ter essa ação mais específica. Ela não pode deixar na conta de um supervisor escolar fazer a auditoria interna dela, tá bom? Um ponto de atenção para vocês, nós colocamos aqui a portaria 942S de 2022, que é a publicação da lista de concluintes de 2021, tá certo? Então, todo ano a gente faz a publicação da lista de alunos concluintes. Vocês enviam para as SRS e elas enviam para a GEMPRO. Nós compilamos e fazemos a publicação em forma de portaria. Por quê? Porque ela tem que ser rastreável. Para além disso, nós temos um compilado que está no site da CEDU, com todas as publicações do Diário Oficial desde 2010 até hoje. Então, nós temos o compilado juntado até a lista de 2021. Então, vocês estão se movimentando agora para a lista de 2022, ou seja, do ano passado. E ela vai ser auditada, verificada e publicada esse ano. O que antecede a lista de alunos concluintes? As atas de resultados finais. Então, tanto a lista de concluintes quanto a ata de resultados finais já está prevista na portaria 163R. E essa portaria que normatiza os procedimentos tanto das atas de resultados finais quanto das listas. Para a nossa rede, a gente emite do SEGES. O que acontece? Muitas vezes o supervisor está lá auditando e verificando e encontra erros. Então, assim, o que eu sugiro? Faça auditoria fina também nas atas de resultados finais, porque fazendo essa auditoria fina vai ter menos erro, menos retrabalho, que vocês vão ter que mandar para a superintendência. Nós temos uma CI nova de 2023, que foi mandada para as escolas e para as SREs, dando o rito fino disso. Então, se você não tem essa CI, procure lá com o diretor. Se não tem, procure com o supervisor referência. Ela dá o rito fino. Nós imprimimos direto do SEGES, mas assim, a auditoria fina tem que ser feita por vocês. Lembrando que a SRE ela recebe a lista de alunos concluintes e ata de resultados finais, tanto da rede privada quanto da rede municipal. Então, é um serviço que a gente faz para o sistema e não só para a rede estadual. Então, só que nossa ata de resultados finais é gerada pelo SEGES. Então, ela vai ter que ser assinada, né, encaminhada via Docs. Tem todo um rito também que a gente, nessa lista concluinte, a gente já vem fazendo isso há um tempo, ou seja, os documentos já estão tramitando via Docs. No caso de lista de concluinte, além da tramitação via Docs,
vai ter que ter o documento em Word também, porque a gente precisa ter ele para comparar, para ficar mais fácil a composição da portaria. Tudo é feito no Word e depois gerado o PDF, né? E dentro disso, só relembrando, a portaria de chamada pública, ela tem que estar no radar de vocês. Eu falei lá na frente do ajustamento pedagógico, classificação, reclassificação e avanço, mas tem que estar no radar de vocês essa portaria de chamada pública, porque ela dá vários ritos, em especial a pessoa chega lá e não tem a guarda, né, da criança. Como é que faz se não tem a guarda? Então, quais são os procedimentos? Vocês têm que ler essa portaria de chamada pública. Muitas vezes a escola está cometendo algumas falhas porque não está lendo a portaria de chamada pública, ou porque não está lendo a portaria 168, que é de avaliação e ajustamento pedagógico. Então, é importante ter um tempo para ler e revisitar, conversar com a equipe pedagógica, sim? Outro ponto importante, gente, da portaria de chamada pública, que vamos estar falando, sobre receber alunos do estrangeiro, né? Às vezes o aluno ele fez seus estudos no estrangeiro, ele vem com esse documento para cá, às vezes a escola lê tal documento em espanhol, acha que é daquele jeito mesmo, posiciona o aluno e ok, e não. Um problema sério quando a gente recebe documentos do estrangeiro e esse documento ele não está validado da forma que está previsto na portaria de chamada pública, tá? Então, só chamando a atenção que essa questão de receber alunos que estudaram no estrangeiro também está previsto na portaria de chamada pública, tá? E também na portaria 168, né? Então, Sim. assim, você tem todo um conjunto de normativas que você tem que estar atento, né? Até se esse documento vai ter validade, se não vai ter validade, se está traduzido de forma que você possa entender esse documento. Então, assim, o que a gente vem percebendo é que a falta de leitura, principalmente da 168, né? E da portaria de chamada pública, que é anual, e da portaria de calendário escolar, que é anual, faz com que a escola cometa erros. Por exemplo, não tem mais, como é que chama? Faz as atividades pedagógicas à distância. Você não tem mais como fazer isso. A A portaria de PNP. calendário. Isso, a PNP, esqueci a sigla. Atividades pedagógicas não presenciais. Não tem mais. Então, isso está amarrado na época de pandemia. Então, a gente não tem mais esse amarramento. Na portaria vai falar que você tem que repor isso. Então, tem que ficar atento a isso, tá certo? Ô, Aqui Vomar, está, antes de passar à frente, aí, rapidinho, antes de sim, passar à frente, dá licença. sim. Com relação ao prontuário do aluno, hoje vocês têm uma portaria, assim, que ela é revisada anualmente, que é a portaria de chamada pública, que eu diria que para a secretaria escolar, ela é uma portaria, assim, muito significativa e muito importante, porque ela dá a maioria dos indicativos do que você tem que fazer operacionalmente falando, né. Então, por exemplo, até com relação ao prontuário do aluno, a composição desse prontuário, o que vai ter que ter dentro desse prontuário, está discriminado nessa portaria de chamada pública no artigo 38, né, que vai dizer da identificação do menino, dos documentos que tem que ter, dos prazos, né, que o Vomar falou aí da questão da classificação, né, da declaração, que tem 30 dias, que você tem que acompanhar isso. Então, assim, essa portaria de chamada pública, eu acho que é uma portaria que vocês têm que ter, assim, debaixo na mesa de vocês o tempo inteiro, porque ela dá um direcionamento muito bom em relação ao dia a dia mesmo da secretaria escolar e de alguns procedimentos que você tem que fazer, para não ter problema lá na frente. Então, estou só chamando a atenção para essa questão da portaria de chamada, nesse sentido de prontuário do aluno,
tá? De todos esses procedimentos aí que foram citados anteriormente, até essa parte que a Tchely falou aí de aluno do exterior. Então, assim, lá pelo menos dá o princípio do detalhamento, que depois, lógico, a gente vai ter um 68 para dizer isso mais finamente, né? Mas a portaria de chamada pública, eu acho que ela dá um direcionamento bem bacana para quem está na secretaria escolar, tá? É isso. Ah, tá. Obrigado, Stella. Tem um ponto aqui que foi colocado pela Daiane. Os históricos dos não concluintes e transferidos só serão elaborados quando forem solicitados. Porque, veja, eu só vou emitir um histórico, eu só tenho certeza quando o aluno é concluinte. Então, eu sei que essa pessoa, uma hora ele vai pedir. Então, deixa ele já lá amarradinho. E na hora que eu vou olhar o prontuário, né, e verificar no SES, ver toda a história dele para compor o histórico, eu posso detectar um problema. Ao detectar o problema, quer dizer, eu eu trato o problema antes do aluno pedir. Agora, o aluno que não é concluinte, eu só vou emitir à medida que ele vai sair da escola, né? E aí que ele vai ter que pedir. Porque se ele não é concluinte, em tese ele continua. Se ele já solicitou uma transferência ou qualquer outra coisa, então, automaticamente, eu já tenho que gerar um histórico para ele. Mas tem que ter uma demanda dele. O único que não tem que ter uma demanda é o aluno que já é concluinte, ou seja, terminou o ensino médio, eu tenho certeza. O aluno que está de reprovado, aí não faça nada não, tá bom? Thierry, fala um pouco para a gente sobre o calendário escolar, que eu acho que é importante o grupo ficar atento também, que eu já lancei também essa ideia. Me ouvem? Aqui a Tandara está fechando aqui. Pessoal, o calendário escolar é um documento também importantíssimo. Tudo que a gente está falando aqui é importantíssimo. Mas é um documento que traz, né, norteia a forma de cumprimento dos dias letivos da instituição. Sempre lá para novembro, dezembro, a CEDU ela emite uma portaria, essa portaria ela é anual, né? Claro, cada um ele tem uma particularidade, um número de feriados, enfim, especificidades que não tem como a gente padronizar em uma portaria única. Então, todo ano a gente vai trazer uma portaria que vai nortear tanto a elaboração quanto a aprovação desse calendário pelas SRS, assim como a alteração desses documentos, desse calendário escolar. Tá? Então, a CEDU ela vai emitir uma portaria, né? Hoje a gente divide ela em duas portarias, porque os espaços de privação de liberdade, né, tanto do sistema prisional quanto do IASES, ele tem algumas particularidades, então a gente traz uma portaria separada da portaria que trata sobre o ensino regular, a EJA e a educação profissional. Junto com a portaria é divulgado também, e hoje, caso vocês queiram ter acesso a isso, o link que o Volmac colocou já é do compilado, mas no site da CEDU, se vocês entrarem lá, vocês vão achar esses documentos, que são a boneca de calendário. O que a gente chama de boneca? É aquele protótipo coloridinho, aquele calendário mesmo que a gente utiliza, que traz todo o detalhamento dos dias letivos, o quando que vai ser JPP, quando que vai ser conselho de classe, todo aquele detalhamento. A CEDU ela emite um documento padrão, que vai servir para toda a rede. Utilizando aquele documento, a escola vai preparar o seu próprio calendário, porque pode ser que tenha vamos dizer, uma ação específica na escola, ou feriado municipal, obviamente cada município tem um dia que vai querer colocar esse dia na customização do calendário, você utiliza esse dia para ser feriado também. Então, sempre vem uma brechinha nos calendários emitidos pela CEDU, né? Assim, sempre que a gente pode, sempre que a gente consegue, coloca mais de 200 dias letivos, exatamente para ter essa folga para alguma eventualidade. Hoje, se vocês sabem, a LDB ela traz como obrigatório de 200 dias letivos, né? Não é uma coisa da CEDU, não é uma coisa específica do sistema estadual, mas ele é trazido na LDB. Então, é um
o básico que a gente tem que cumprir são os 200 dias letivos. Claro, tem ano que a gente consegue 204, 205, ótimo. Mas tem ano que, esse ano, por exemplo, gente, se vocês repararem, tem um lado bom disso, né? Todos os feriados estão em dias úteis, né? Então, está em segunda-feira, está numa sexta-feira, está numa quinta-feira. Praticamente todos os feriados caem em dia de semana. Então, isso acaba restringindo a flexibilidade do calendário escolar. A gente não consegue colocar muitas possibilidades, né? Mas, de qualquer forma, ainda sobrou 1, 2 diazinhos ali, que a escola vai customizar esse calendário escolar, vai mandar para aprovação, né? O diretor vai enviar isso para a SRE aprovar esse calendário. E se ocorrer alguma eventualidade, vamos dizer que, enfim, dependendo da situação, uma chuva muito forte que inviabilizou o transporte, não deu para ter o dia letivo aquele dia, às vezes acontece, já aconteceu, estou dando um exemplo pessoal, tá, gente? Eu trabalhava numa escola que teve uma situação de um assassinato perto da escola e pediram para fechar a escola, então a gente sabe que isso acontece, então às vezes inviabiliza o dia letivo também, por questões externas que a gente não tem controle. Então, a portaria, ela traz esse detalhamento, o que fazer quando acontecer isso. Então, na alteração do calendário, dos dias letivos, também tem um procedimento a seguir para solicitar essa alteração do calendário, tá? Se eu não me engano, até 5 dias após o acontecimento, a escola tem que enviar esse documento, né, com a nova alteração para a SRE, e a SRE também tem um prazo de 7 dias para devolver esse documento aprovado. Então, calendário escolar é algo sério, é algo que tem que ser seguido, tem que ser divulgado, porque até para o planejamento da escola, né? Todo planejamento ele tem que ser construído no calendário escolar. Então, a importância dele estar validado já no iniciozinho do ano. Tá bom, gente? Vomar, eu não te escuto. Vocês estão escutando ele? Não estamos Alô, escutando, Vomar. tá me Agora ouvindo? sim. Tá. Acho que esse fone aqui, assim que ele aperta um trequinho aqui, ó, eu acho que dá problema. Mas, assim, um ponto de atenção que a Tiele falou é, primeiro, teve o problema, tem que repor o dia. E lá está falando os critérios. Segunda coisa que a Tiele falou é da customização. Então, a escola ela vai customizar porque ela tem direito dos 202, 203, dependendo do ano, a colocar um dia de feriado municipal. Né? Então, vai reduzir o dia. Então, ele vai customizar para um. Tem escola que está no município que tem 10 feriados municipais. Não dá, só dá um. Porque senão não vou conseguir cumprir. E o outro ponto que tem que estar no radar de vocês é que, veja, a gente faz várias emendas ao longo do ano. Emendas que eu falo é pegar um dia que está próximo de um feriado ou no meio e emendar. Então, isso come o dia letivo. Então, como a Tiara falou, a massa de manobra fica reduzida e não tem mais a PNP. Né? A PNP estava numa questão de pandemia autorizada pelo Conselho Estadual, pelo Conselho Nacional. A gente não tem mais essa peculiaridade na legislação, tá certo? Acho que é bom vocês ficarem atentos a sempre olhar o calendário de vocês e verificar o seguinte, ele é um documento também assinado por EDOCS, né? Ele é um documento assinado por EDOCS. Então, ele não pode ser solto. Né? Ele não pode ser carimbado manualmente como era antigamente. Tá bom? E eu acho que um ponto para a gente fechar também, enquanto outro documento que é normativo, para ficar no radar de vocês, é o regimento escolar, que a Estela vai dar uma pincelada agora para vocês. Boa tarde, gente. O regimento escolar tem que ficar claro para vocês que até então a gente tinha o regimento comum, né, que era comum para todas as escolas. Nós passamos aí por 3 regimentos comuns, né, que o último agora ele ainda está em vigor, porém hoje a gente tem uma portaria normativa, que é a 149,
de 2020, que diz que cada escola, né, tem que ter o seu regimento, aliás, a 377, né, que fala que cada escola tem que ter o seu regimento, e que essa portaria normatiza a aprovação desses regimentos escolares, né. O que que é o regimento escolar? É um documento que dita as normas de organização da escola, né, das atribuições dos profissionais, o que é dever e direito dos profissionais, dos alunos, todos os envolvidos nessa comunidade escolar. Então, lá tudo relacionado à disciplina da escola vai estar nesse regimento escolar. Então, a gente tem que obedecer, como o Volmar falou, as normas que são do Estado, que está previsto na 377, que são as normas do sistema, a gente tem que obedecer às normas previstas na LDB e normas gerais da educação, que são as resoluções maiores nacionais, as resoluções do Conselho Estadual. Então, o que que acontece? O nosso regimento, que era antes o regimento comum, em alguns pontos ele estará desatualizado, mas para atualização a gente tem portarias e resoluções que vêm depois, que vão atualizar isso. E no regimento que é aprovado pela superintendência de cada escola, isso tem que estar atualizado, né, e por isso os regimentos, frequentemente, eles são revistos, né, e novamente aprovados, e eles compõem o processo de credenciamento lá junto ao Conselho Estadual, justamente porque ele é um documento robusto e que diz como a escola funciona, né, quais as normas dessa escola. É bom a gente conhecer esse documento para a gente saber o que pode e o que não pode dentro do ambiente escolar, né? E aí, uma parte vai estar por conta da coordenação escolar, né, junto aos alunos, junto aos professores, e com relação, por exemplo, às alterações, né, que a gente vê que sofreu ao longo do tempo, as questões regimentares, a gente tem, por exemplo, as atribuições dos profissionais, né, que foram revistas aí pela portaria 154, né, que nesse novo regimento aprovado por escola, isso já tem que estar alterado, né, e outras questões também, né, relacionadas à educação especial, por exemplo, né, que tiveram algumas mudanças, as legislações mais recentes, né, então tem que estar tudo isso previsto no regimento. O regimento é que vai dizer dessas regras internas da escola, né. E, assim como, por exemplo, o PPP, né, que é o projeto da escola, o regimento ele tem que andar alinhado com essa proposta da escola, né, que são 2 documentos também que compõem, quando a gente vai fazer essa renovação do credenciamento da escola, também estão envolvidos. Por quê? Porque organizam a escola, né. Então esse documento, regimento escolar, por exemplo, ele tem que estar, disponível para vocês, para a comunidade escolar, para todo mundo, para os alunos, todo mundo tem que conhecer bem esse documento para saber também o que fazer ou não fazer, respeitar as normativas internas da escola, tá. Acho que é isso. Tá Mais bom, alguma coisa? obrigado. Não, lembrando que o regimento também ele é aprovado e é assinado via Docs, então ele é um documento rastreável. A Gempro tem feito um levantamento de todos os regimentos e de regimentos, agora PPPs, e também de calendários de todas as escolas, via as SREs, de modo que a gente possa até começar um estudo de ver qual é a qualidade desses documentos e o que, que a gente pode fazer para melhorar isso no futuro. Então, a gente está avançando bastante nesse processo de assinatura desses documentos, que eu vou chamar aqui de documentos de gestão, que são PPP, regimento e calendário, né? Tudo via eDocs. Então, isso é um avanço muito grande. Para fechar aqui, tem uma pergunta aqui que estava ali no chat, que a Jaqueline Morelli fez. Uma escola pode solicitar para outras escolas históricos ou declarações por e-mail, ou somente o responsável do aluno? Veja, a prioridade é o responsável do aluno. Agora, se o aluno, o pai do responsável chega, olha, eu não estou conseguindo
ter acesso à escola lá de Minas Gerais, da Bahia, de qualquer lugar, porque não tem condições, não tem financeiro para ir lá. Aí você vai mandar um e-mail para a escola, né, e falar a pedido dos pais que não têm condições, estão solicitando documento escolar, né, pede para escanear o documento do pai e da mãe para poder, e do aluno para poder colocar junto, para ficar claro a intenção. Agora, o ponto-chave é que nós estamos ajudando esses pais, né? E como é um e-mail institucional, entende-se que esse e-mail institucional tenha validade, né, em outro lugar que seja também institucional, que é uma escola. Se houver dificuldade da escola, a gente pode subir o nível, pode pedir a própria superintendência para mandar para a Secretaria de Educação. Então, assim, o que a gente puder fazer para ajudar esse pai, esse aluno, nós devemos fazer via os canais oficiais, nunca mandar e-mail particular, sempre e-mail da escola, e se não está dando certo, aciona a superintendência para acionar a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, de modo a conseguir isso frente à dificuldade que o pai, o responsável, o próprio aluno, se maior de idade, está sentindo nesse momento. Tá certo? Nós agradecemos aí a oportunidade de pontuar todas essas questões. Evidentemente, de regulação são muitas questões, mas eu acho que isso aí é uma pincelada para vocês ficarem no radar de vocês a importância deles e, dentro do possível, estudar. Estudar a legislação, algumas pessoas são avessas, né? Elas entram no processo de fazer as coisas, mas às vezes esquece de olhar os pormenores. Eu falo uma coisa para vocês, o agente de suporte que estuda a legislação, ele vai ter muito mais êxito do que os demais, porque ele pode ter a destreza de fazer as questões de elaboração de documentos e outras que são colocadas, que são muitas ações na Secretaria Escolar, para além da emissão de documentos, mas assim, aquele que está atento à legislação, que investe tempo em ler, em discutir, ele vai ter muito mais êxito nessa carreira que eu acho que é importantíssimo hoje na escola, tá bom? No mais, Tatiana, se alguém tem mais algum questionamento, o que eu vi aqui no chat é esse. Não sei se tem mais alguma coisa aí que alguém queira fazer algum esclarecimento, tá bom? Nós que agradecemos, né, Vomar e a equipe do Vomar, né, a Estela e a Tiele, né, que estiveram presentes. Agradecemos a disponibilidade de vocês. Eu acredito que você tenha respondido todas as perguntas. Nós temos um comentário do Wellington. Eu acho que é mais sugestão para a respeito do novo modelo de histórico. Eu vou fazer assim, se não der para responder agora, eu vou pedir o Wellington para encaminhar um e-mail, Vomar. Se você puder disponibilizar seu e-mail no assim, chat aí. regulacão@sedu.es.gov.br. Vou colocar aqui. Ok. E, no mais, pessoal, nós estamos começando o tópico 3 da formação de ASE. Nós temos um fórum, né, para ser respondido, que é um comentário sobre os 2 webinários que vão ocorrer essa semana. Então, pede bem assim, faça um comentário no fórum sobre o item tratado pelos formadores que mais impressionou e você conseguiu imediatamente compreender e ver a importância do tema para a organização do ambiente administrativo da Secretaria. Então, hoje nós temos aí a temática do VOMAR, que foi sobre os documentos, sobre todo o processo aí de regulamentação, né, os procedimentos, normas, né, para a organização dos documentos escolares, e amanhã nós vamos ter compartilhamento de práticas de 2 agentes de suporte educacional que trabalham em 2 secretarias daí de escolas estaduais,
que vão estar compartilhando boas práticas. Então, não esqueçam aí de realizar a postagem no fórum. E, no mais, só tenho aí que agradecer a Genpro, a equipe da Genpro, e agradecer a participação também de todos aí, dos cursistas que estão presentes, tá, gente? Tatiana. Pode falar, Romar. Assim, não, porque eu vi aqui tem além da questão que o Hélio colocou, que é maior, né, grande a análise ali, eu acho que merece realmente um e-mail, mas tem a questão do Vinícius, que fala se há uma norma regulamentadora com relação à assinatura digital, que existe alguns estabelecimentos que não aceitam assinatura digital. Veja, o que a gente está fazendo é uma assinatura eletrônica, evidentemente num ambiente eletrônico que é fechado, que é o eDocs. Então, assim, para que essa instituição que não aceita, eu sugiro, quando o guia tiver acertadinho, manda o guia para ela entender como é que funciona. Mas se de última instância esse documento, o pai quer que você imprimiu ele, a assinatura digital, quer que bate um carimbo da escola, alguma coisa física, você bate. Não há problema nenhum, porque a gente tem que fazer um processo de convencimento. No futuro, nós vamos avançar para além da assinatura eletrônica, né, que é no eDocs, para uma assinatura digital. É o que acontece hoje é uma legislação para o ensino superior. A gente não tem para a educação básica ainda. Mas lá fala que os documentos têm que ser emitidos com assinatura digital. Isso implica em você ter esses tokens de assinatura, e a gente vai fazer algum teste também com o gov.br, que tem elementos de assinatura digital. Então, no futuro, a gente quer que quem emita o documento tenha assinatura digital no modelo que o ensino superior está colocando. Mas para a educação básica, ele não tem uma normativa obrigando. A gente está sendo bem na frente nesse aspecto, né? E no futuro a gente vai avançar para a assinatura digital com um elemento rastreador que você vai acessar em qualquer lugar, não só no eDocs, tá bom? E se ele tiver dúvida, lá no guia, lá fala que a instituição que tiver dúvida pode mandar um e-mail para o regulacão@cedu.es para validar ou a gente orientar sobre essas questões dos documentos emitidos no eDocs, tá bom? Obrigado. E Vomar, a Gisele, ela fez, a Kelly, né, pediu para rever a pergunta da Gisele, que a Fabiana também teve dúvida. Eu não sei Da se Gisele? ela fala bem assim, o histórico via eDocs pode ser impresso frente e verso? Aí, sim. Sim, pode sim. Não há problema nenhum, não. Pode ser frente, é bom que seja frente e verso, melhor que ainda seja. se for, para não perder nenhuma página, né? Assim, isso. Embora que a página vai estar lá, ela é rastreável, né? Mas se for frente e verso, melhor ainda. A gente aconselha, além de economizar madeira no mundo, né? As árvores agradecem. Vamos lá, só para finalizar aqui, o Wellington, apesar de ser grande, é uma perguntinha que dá para responder, acho que de forma rápida. Wellington, é o seguinte, você fez 3 perguntas aqui, a primeira e a terceira são de ajustezinhos que, como a gente tinha falado, foram identificadas nessa revisão que a gente está fazendo do guia, né? Na parte da editoração, a gente já identificou alguns pontinhos de inconsistência mesmo, e na pergunta 2, você coloca assim, no campo da organização curricular, a gente vai utilizar quando o aluno formou, ou mesmo se o aluno formou há muito tempo, vou usar a OCE vigente. Olha só, a organização é própria do que o aluno cursou, quando ele ingressou, tá? Só que o que a gente vai colocar nesse documento? Esse documento o guia de documentos escolares, ele está previsto para os documentos emitidos a partir de 2023. Então, hoje a gente tem uma padronização das organizações curriculares, que é trazido pela portaria 279, né, 279R, e lá nas organizações curriculares elas são numeradas. Então, é essa numeração da organização curricular que a gente vai colocar aí. As antigas, né, a gente vai colocar N/A, não se aplica. Essa orientação ela vai ser dada de forma mais
como é que eu vou dizer? Essa orientação vai ser formalizada para as SRS, tá? Mas já adianto para você que não é para ficar buscando organização curricular antiga, até porque isso já está previsto na resolução de aprovação do curso, né? Então, para não ficar repetitivo, a gente vai utilizar aquele campo a partir da padronização das organizações curriculares. Tudo bem? Acho que é isso. Ok. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se vocês quiserem colocar, esse é o momento. Que eu vi que eles foram colocando depois, né? Foram surgindo. Eu coloquei a lista de presença no chat novamente. Não esqueçam de assinar. Até meio-dia ficará disponível. Nós temos aí 10 minutinhos. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer para a equipe da Gempro, aproveitem o momento. Eu deixei o e-mail ali não é regulação, né? Regulacão, né? Mas ele completou. Mas vocês podem mandar para lá o que a gente puder ajudar, tá certo? Ou o que já foi feito ajuste no guia, que está para ser a nova versão, tá bom? Fica à vontade, pode mandar para a gente aí. O Wellington está perguntando se tem alguma previsão, né, para essa nova versão do guia, né? Previsão até, assim, se tudo correr bem, né, início da primeira quinzena, da segunda quinzena, né, a gente já mandar. Se tudo correr bem, se não tiver nenhum outro ajuste, algum problema lá, vai ter que botar ISBN, mas assim, esse mês a gente já manda, com certeza. Então, assim, o que não ficou claro, até por causa do tempo, vocês podem mandar via e-mail, tá bom? E a gente responde lá para vocês. E esse material, principalmente a apresentação, que tem várias portarias, né, vocês baixem, porque a formação ela fica disponível durante um período, mas depois ela é fechada. Então, todo o material PDF, apresentação que vocês puderem guardar no arquivo de vocês, futuramente tirar alguma dúvida, né? Então, vocês não deixem de arquivar, porque pode surgir dúvidas futuramente, que aí você já tem o material guardado, né? Após o processo formativo.